Olá, seja muito bem-vindo ao Opa News BR. Olha, uma aliança que, de repente, vira quase um caso de polícia é o que parece que aconteceu lá em A Fazenda 17. A gente está falando da relação do Dudu Camargo e da Saori Cardoso, que foi, assim, de uma promessa de romance para acusações seríssimas de assédio numa velocidade impressionante. Hoje, a gente vai desmontar essa história, sabe, para tentar entender o que ali era jogo e o que talvez tenha passado de todos os limites. E tudo começou a desmoronar com essa frase. O medo da Saori. Gente, isso aqui não soa como estratégia, né? Parece mais um pedido de socorro, que acabou transformando o jogo num debate nacional sobre segurança, sobre consentimento. Mas pra gente entender como as coisas chegaram nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pois é, porque antes de todo esse medo, existe uma aliança, cheia de idas e vindas, de ambiguidades. Era uma parceria de jogo? Era o comecinho de um romance? A verdade é que, desde o início, a relação deles parecia construída em cima de um terreno bem estável. E as câmeras, claro, não perdem nada, né? O que a gente via era muito flerte, aqueles olhares, sabe? Conversas ao pé do ouvido sobre segredos. Aí veio aquela frase da Saori pedindo pro Dudu guardar um segredo para eles poderem, entre aspas, fazer mais. Isso, gente, já botou uma pulga atrás da orelha do público. Só que, ao mesmo tempo, quando perguntavam, ela negava. Não, a gente não beijou. E essa ambiguidade toda era uma faca de dois gumes. Por um lado, confundia os outros jogadores, o que é bom pro jogo, mas por outro, abriu uma brecha gigante para dar tudo errado. E para selar essa parceria de vez veio a declaração pública de lealdade. Na hora do vamos ver, a Saori salvou o Dudu e acabou prejudicando o outro jogador, sendo bem categórica. Ele era a prioridade dela. E vamos combinar, no universo de A Fazenda, isso é a maior prova de uma aliança. Ou pelo menos, era o que parecia ser. Só que essa aliança, que era a prioridade máxima, sofreu uma virada bem sombria. Vamos agora para o momento em que a relação deixou de ser só complicada para se tornar genuinamente preocupante. E foi aqui que a casa caiu de vez. Longe dos ouvidos do Dudu, num desabafo, a Saori revelou esse medo. Ela simplesmente não se sentia segura dormindo perto dele. A preocupação dela ali não era mais sobre o jogo, era sobre a integridade dela mesma durante a noite. A palavra banir, ela é muito forte. Não é só afastar um colega de quarto, é como se fosse expulsar uma ameaça. A decisão da Saori ali não foi estratégica, foi uma medida de autoproteção pura e simples. A confiança já era, estava oficialmente quebrada. Fora da casa, a repercussão foi imediata. A internet pegou esse desabafo da Saori e transformou numa acusação pública de assédio. A pressão para a expulsão do Dudu virou, assim, o principal assunto do programa nas redes sociais. E a reação do Dudu quando ficou sabendo da preocupação da Saori foi basicamente desqualificar o que ela sentia. Chamou ela de louca, de exagerada. Com isso, ele não só ignorou o medo dela, como tentou invalidar o sentimento. Uma tática que, em vez de acalmar os ânimos, só botou mais lenha na fogueira. Bom, depois dessa crise de confiança toda, o que faltava para a implosão total era só um empurrãozinho, né? E ele veio, na forma de uma fofoca bem estratégica que incendiou o que restava da relação dos dois. Então, vamos entender essa sequência de eventos aqui. Tudo começa com Will, que vai lá e planta a semente da dúvida na Saori. Ela, por sua vez, vai confrontar o Dudu, mas, para proteger a fonte dela, não conta quem disse. Resultado, ela acaba parecendo desconfiada. O Dudu, claro, se sente traído e, no movimento de defesa, vai e expõe a conversa toda. Foi basicamente uma sucessão de decisões ruins, tudo alimentado por aquela paranoia que o jogo cria. Na cabeça do Dudu, a situação era muito clara. Aquela fofoca era uma armação do grupo rival, ponto. Para ele, a história toda foi inventada como um ataque direto para quebrar a aliança que ele e a Saori tinham. E é aqui que a gente chega no clímax da história. A fofoca abriu o caminho para o golpe de misericórdia, o momento em que a aliança não só rachou, mas foi assim pulverizada na frente de todo mundo. E o golpe veio com essa frase. Na hora de contar a versão dele da história para Tamiris, o Dudu se referiu à sua, até então, aliada prioritária, usando essa palavra, biscate, um insulto pesadíssimo que selou o destino da relação deles no jogo. Isso não foi só um xingamento, gente, foi uma declaração de guerra televisionada. Ao insultar a Saori daquele jeito em público, o Dudu não estava só terminando a aliança. Ele estava tentando destruir a reputação dela dentro do jogo, deixando bem claro que não tinha mais volta. E aí o rompimento foi completo. O Dudu não só se afastou, ele a redefiniu como inimiga. Ao dizer que agora ela era do grupo do Will,
Ele basicamente carimbou a testa dela como traidora e a colocou do outro lado do campo de batalha, oficialmente. Ufa! E assim, a gente recapitula essa verdadeira montanha-russa. Uma relação que foi do flerte ao medo, da prioridade máxima ao xingamento público. E isso tudo nos leva à grande questão sobre a real natureza dessa dinâmica toda. Olha só que contraste. De um lado, você tem a promessa de lealdade, a intimidade, os segredos. Do outro, medo, acusações sérias e um insulto que acabou com tudo. Esses dois extremos levantam a questão principal. O que é que era sentimento de verdade e o que era só uma performance para as câmeras? E a pergunta que não quer calar é essa. No fim das contas, o que a gente está vendo? É uma estratégia de jogo que saiu completamente do controle? É uma relação tóxica sendo exposta em rede nacional? Ou será que é uma mistura perigosa de sentimentos reais com a pressão do confinamento? A resposta, provavelmente, não é tão simples assim. E aí, o que se tira de toda essa história, hein? Se essa análise te ajudou a entender um pouco melhor essa confusão toda, e para não perder nenhum detalhe das próximas tretas e polêmicas, já sabe, né? Se inscreve agora aqui no canal do YouTube do Opa News BR. É o melhor jeito de ficar por dentro de tudo com a história contada direitinho. A gente se vê na próxima.